Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falarmos de orçamento público. E a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre os instrumentos de planejamento governamental. Até aqui nós aprendemos que a necessidade de controlar o Estado surgiu em face dos excessivos gastos que os governantes faziam, custeados com tributos pagos pela população. Até aí, tudo bem. Eu tenho gastos que são bancados pelos tributos. Eu tenho gastos excessivos que são bancados pelos tributos. A grande questão é que tipo de gastos eram estes. Esses gastos excessivos, eles estavam totalmente direcionados, ou praticamente todos direcionados, aos gastos relacionados ao próprio governante e à nobreza. A grande questão, além disso, tratava-se da forma como o tributo ele era cobrado. Cobrado de forma totalmente arbitrária. Então, eu tenho gastos excessivos bancados pela população por meio de tributos que eram cobrados de forma totalmente exorbitante. Aprendemos também que a única forma de se controlar esse Estado que nós estudamos até aqui era estabelecendo antecipadamente o que aquele governante poderia fazer ou não fazer. E a gente tratou isso quando estudamos lá em 1215, na Inglaterra, quando os barões ingleses forçaram o rei João a assinar a Magna Carta. A própria Revolução Francesa também foi fruto dessa concepção ou dessa nova concepção de Estado que estava surgindo. Do estabelecimento antecipado das ações do governante, surgiu então o orçamento público. Então, como já dissemos inclusive em uma aula anterior, o orçamento público é sim um instrumento de controle das ações do Estado e, sobretudo, das ações do governante. Sendo assim, podemos atestar que o orçamento público é um instrumento de planejamento. Ora, se através do orçamento eu consigo definir aquilo que será arrecadado de receita e aquilo que será gasto em se tratando de despesas, eu tenho sim um instrumento de planejamento, na medida em que eu defino de forma antecipada o que um determinado governante poderá fazer em se tratando da arrecadação de receita e em se tratando do gasto desses recursos arrecadados. De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, e aí eu chamo a atenção de vocês para que guardem esse artigo, não se esqueçam desse artigo, o artigo 165. Ao analisarmos esse artigo 165, percebemos a existência de dois tipos de planejamento governamental. Eu quero deixar claro que, ao ler o artigo 165, você não vai encontrar essas palavras ou esses termos na Constituição. Mas, por meio desse artigo, é possível entender a existência de dois tipos de planejamento. O que nós chamamos de planejamento estratégico, que envolve ações de médio e longo prazo, e o planejamento operacional, que envolve ações de curto prazo. Existem autores, inclusive, que acrescentam um terceiro tipo de planejamento, o chamado planejamento tático. Mas nós vamos trabalhar apenas esses dois. Planejamento estratégico
planejamento operacional. Mas qual a diferença entre um e o outro? Vamos imaginar o seguinte, que o planejamento estratégico está diretamente relacionado a um desejo, a um sonho, enquanto que o planejamento operacional ao conjunto de ações que você vai fazer ou que você pretende realizar para que aquele desejo, aquele sonho, ele se realize. Vamos imaginar que o nosso desejo é, no mês de janeiro do ano que vem, podemos tirar férias, para que a gente possa descansar. Veja, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho. Mas para que esse sonho, esse desejo, ele se realize, eu preciso fazer uma série de outras coisas que esse sonho, ele se viabilize. Por exemplo, eu vou precisar guardar ou reservar dinheiro. Eu vou precisar escolher o lugar e, consequentemente, o hotel. Eu vou precisar definir através de que meios eu vou chegar até este lugar. Entendam, para que eu possa descansar em um determinado lugar, que a priori seria o meu sonho, o meu desejo, vamos imaginar, as praias de Fortaleza, eu pretendo descansar em Fortaleza, conhecendo as suas praias. Para que isso se realize, eu preciso justamente guardar dinheiro e definir através de que caminhos, ou de que mecanismos, ou de que meios de transporte eu chegaria até lá, reservar hotel e, enfim, viajar. Feito ou dado esse exemplo para vocês, vamos então ao que interessa. Por meio do artigo 165, nós conseguimos verificar a existência de 3 instrumentos de planejamento, que na verdade são 3 leis. A lei do Plano Plurianual, conhecida como PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, conhecida como LDO, e a lei orçamentária anual, conhecida como LOA, o orçamento público propriamente dito. Então, no artigo 165 da Constituição Federal, lá vai conter a existência de 3 instrumentos de planejamento, em que todos os gestores e que todos os governantes de nosso país são obrigados a elaborar e a realizar. A Lei do Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Para que a gente possa entender a disposição desses 3 instrumentos, nós estamos apresentando para vocês esses quadros. Vocês estão percebendo que nós temos um quadro acima que está isolado. Logo abaixo dele nós temos outros 4 quadros e, na sequência, outros 4 quadros. Como é que estará disposto esses instrumentos? Veja que o primeiro, o lá de cima, ele coordena todos os demais. É como se esse primeiro, em uma linha hierárquica, ele ficasse no topo dessa linha, definindo, estabelecendo como os demais deverão se portar. Esses quadrinhos ao meio, recebendo as orientações desse quadrinho acima, ditará as regras, as diretrizes que os quadrinhos abaixo deverão cumprir. Como ficaria, então,
nos utilizando daquelas leis que falamos agora há pouco nesses quadrinhos. Teríamos então essa disposição. O PPA, que é a Lei do Plano Plurianual lá em cima, a LDO ocupando esses 4 quadrinhos do meio, e a LOA, os 4 quadrinhos aí, ou quadros, logo abaixo. Ao analisarmos essa figura, o que podemos concluir? Que o PPA orienta a LDO, que orienta a LOA, ou que o PPA orienta as LDOs, que orientarão as LOAs. Vamos então agora tratar de cada um desses instrumentos. Em relação ao PPA, o que é o PPA? O que é a Lei do Plano Plurianual? Instrumento constitucional, então, é um instrumento que está na Constituição Federal, utilizado para o planejamento estratégico de um determinado governo. Olha que interessante. Ele diz planejamento estratégico. Então, através do PPA, eu poderei estabelecer os meus desejos, sonhos, aquilo que penso para o meu país, para o meu estado, para o meu município, mas logo na sequência ele define uma coisa bastante importante. Estabelecerá os objetivos e metas para todos os investimentos de um governo. Então, o PPA, ele trabalha, ele define, ele estabelece objetivos e metas relacionados a quê? A investimentos de um governo. De qualquer forma, por meio do PPA, eu consigo idealizar o cenário para o futuro. Vamos então a alguns exemplos. Vamos avaliar então, ou vamos trazer uma palavra-chave para o PPA, que será idealização. E vamos imaginar que em um determinado governo, um governo municipal, por exemplo, seja do interesse, do desejo, da vontade, do sonho daquele prefeito, a construção em seu município de uma escola, hospital, presídio e ginásio. Então, por meio do PPA, ele vai definir as suas metas e objetivos no que diz respeito a investimentos. A construção de uma escola, de um hospital, de um presídio, de um ginásio. Sigamos então. Para que serve agora a LDO? Instrumento constitucional, e mais uma vez eu chamo a atenção para essa palavra, instrumento constitucional, porque está na Constituição Federal, utilizado agora para quê? Para o planejamento operacional de um determinado governo. Então, quando nós tratamos sobre planejamento estratégico, nós falamos que todo planejamento estratégico estabelece com desejos, vontades, sonhos. E que o planejamento operacional trata de ações que viabilizem esses sonhos. O que vai acontecer mais em relação à LDO? Estabelecerá, e essa palavra agora é importante, as prioridades que devem ser atendidas por um determinado governo. Opa, essa palavra prioridade ela é importante, porque o que é prioridade? Eu tenho uma determinada quantidade de recursos, mas para infinitas demandas. E quando eu tenho uma quantidade limitada de recursos para várias coisas que eu pretendo gastar, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso estabelecer prioridades. Quando voltamos ao nosso esquema aqui,
nós percebemos que no PPA a gente idealizou a escola, o hospital, o presídio, o ginásio, mas para um determinado momento e um determinado período. Será que eu terei recursos para realizar todas estas ações em um único ano? Vamos imaginar que eu não tenha a quantidade de recursos para realizar todas essas obras em um único ano. O que eu vou fazer então? Estabelecer prioridades. E é nesse momento que a LDO entra em cena. E vamos avaliar da seguinte forma: que no primeiro ano eu estabeleça a construção da escola, que no segundo ano a construção do hospital, que no terceiro ano a construção de um presídio e que no quarto ano a construção de um ginásio. Veja que o que foi priorizado na LDO foi retirado de onde? Do PPA. Eu jamais poderia colocar na LDO algum investimento, alguma obra que não estivesse onde? No PPA. Então a LDO, ela obedece aquilo que está onde? No PPA, estabelecendo as prioridades. E a Lua? Para que vai servir então a Lua? Instrumento constitucional, e mais uma vez chama a atenção dessa palavra constitucional, utilizado para o planejamento operacional de um determinado governo. A mesma coisa que nós falamos para a LDO. Então, a LOA é um instrumento de planejamento operacional. Ela vai definir o quê? Ações de curto prazo. E o que é interessante vem agora. Estabelecerá em caráter definitivo o montante dos recursos a serem obtidos e gastos na efetivação dos objetivos e prioridades estabelecidos. Voltemos ao nosso esquema. Eu tenho no meu PPA idealizado o quê? A construção da escola, do hospital, do presídio e do ginásio. Isso foi priorizado onde? Na LDO. Escola, hospital, presídio, ginásio. Mas aquilo que era um sonho, que era um desejo, e que se tornou o quê? Uma prioridade por meio da LDO, precisa ser realizado. E o instrumento que vai permitir ou autorizar a realização daquilo que foi uma prioridade, que fazia parte de um desejo do gestor, quem tem essa responsabilidade é a LOA. Só que o detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que na LOA nós iremos colocar o quê? Os valores, o montante dos recursos que serão utilizados para a construção daqueles investimentos que foram priorizados na LDO e idealizados no PPA. O que eu chamo a atenção de vocês é que a LOA ela está subordinada às diretrizes da LDO, que está subordinada ao PPA. Só que cada um desses instrumentos, ele tem uma missão ou uma função. Jamais a LOA poderá realizar algum investimento se este investimento não foi priorizado na LDO e idealizado no PPA. Mas jamais o PPA poderá ser realizado se aquele investimento não estiver onde? Na LOA. Então, a hierarquia existe, mas essa hierarquia, ela não tira a função de cada um desses instrumentos. Se, por exemplo,
Um gestor, ele percebe que no município dele é importante ou é necessário a construção de um posto de saúde. E se nós, ao analisarmos esse esquema que apresentamos agora, com toda certeza a resposta será não. Por mais que a sociedade necessite de um posto de saúde, o fato desse posto de saúde, desse investimento, não está priorizado na LDO e nem tampouco idealizado no PPA, isso não autoriza o gestor a construir o posto de saúde. Então, mais uma vez, repetindo, existe uma hierarquia entre esses instrumentos, mas a hierarquia não afasta, não exclui a função de cada um desses instrumentos. O PPA com a idealização, a LDO com a priorização e a LOA com a realização. Repetindo, o plano plurianual estabelece regras e normas que devem ser respeitados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e que estabelecerá regras e normas, diretrizes, que deverão ser seguidos pela Lei Orçamentária Anual. Neste momento agora, precisaremos discutir o que há ou o que existe dentro da Lei Orçamentária Anual, que inclusive, em nossa aula sobre princípios orçamentários, nós antecipamos alguma coisa. Veja que dentro da lei orçamentária existem 3 tipos de orçamento. É como se fosse, fazendo analogia, é como se fosse 3 capítulos. Eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Eu vou segurar um pouco a explicação do orçamento fiscal, para que a gente possa entender os outros 2 e após isso a gente retorna ao orçamento fiscal. Orçamento da Seguridade Social. Todas as vezes, quando nós nos referirmos à Seguridade Social, nós sempre estaremos falando de 3 coisas: saúde, previdência e assistência. Então, no orçamento da Seguridade Social, conterá todos os gastos destinados a quê? A saúde, a previdência, a assistência. Então, se eu desejo saber quanto o governo federal ele gasta com o Bolsa Família, eu irei onde? No orçamento da Seguridade Social. E especificamente na parte relacionada à assistência social. Se eu desejo, por exemplo, saber quanto o governo federal está investindo em uma determinada estatal, eu vou onde? No orçamento de investimento das empresas estatais. Se nós separarmos aquilo que se trata de saúde, previdência e assistência e aquilo que trata de investimento em empresas estatais, todo o restante ficará onde? No orçamento fiscal. Desses 3 orçamentos, 2 são bem mais importantes para a população: o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Isso ninguém pode questionar. Agora, em relação ao orçamento fiscal, então, gastos na área de educação, infraestrutura, segurança pública, tudo isso estará onde? No orçamento fiscal. Então, repetindo, nós temos dentro da lei orçamentária 3 tipos de orçamento: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento
de investimento das empresas estatais. Vamos agora estudar como ocorre o processo ano a ano desses 3 instrumentos de planejamento que nós acabamos de estudar. Cada quadrinho desse representa um ano. E essa linha mais escura, ela estará separando 2 gestores, que nós optamos por trazer essas 2 figuras. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Imaginando que eu esteja nos últimos anos ou na última gestão de FHC e a primeira gestão de Lula. Imaginemos então o seguinte, que no primeiro ano de FHC, ele é obrigado, por conta da Constituição, a elaborar o seu PPA, a LDO e a LOA. E nós fizemos questão de colocar aí LDO 1 e LOA 1. Eu elaboro em um ano esses 3 instrumentos, e no caso aqui, FHC, ele elabora esses 3 instrumentos. O que vai ser diferente agora é o alcance que esses instrumentos terão. Porque quando eu falo em PPA, eu estou falando em plano plurianual. Ou seja, ele vale para mais de um ano. E como ficará isso então, Alex? Essa será então a vigência do PPA. O PPA é elaborado no primeiro ano do governo, ou daquela gestão, e valerá para o segundo, terceiro, quarto e último ano daquele gestor e o primeiro ano do gestor seguinte. Em relação à LDO, a LDO 1, que foi elaborada no primeiro ano, terá vigência para o segundo ano. A LOA 1, que foi elaborada no primeiro ano, terá vigência no segundo ano. E todas elas obedecendo ao PPA. E a LOA, especificamente, obedecendo à LDO. Quando vamos para o segundo ano de FHC, nós estaremos elaborando a LDO 2 e a LOA 2. Não haverá necessidade de elaborar o PPA, porque o PPA foi feito para 4 anos. Essa LDO 2 e a LOA 2 terão vigência no ano seguinte, ou seja, no terceiro ano. Quando nós chegamos no terceiro ano, estaremos elaborando a LDO 3 e a LOA 3, e, óbvio, executando a LDO 2 e a LOA 2. Essa LDO 3 e LOA 3 terão vigência no quarto e último ano de FHC. Só que FHC ainda não concluiu a sua gestão. No último ano de FHC, estaremos elaborando a LDO 4 e a LOA 4. Estaremos executando a LDO 3 e a LOA 3. Essa LDO 4 e LOA 4 serão executadas ou realizadas quando? No primeiro ano do gestor seguinte, no caso aqui, Lula. O que podemos então concluir? Que tanto o PPA quanto a LDO 4 e a LOA 4 alcançarão o primeiro ano do gestor seguinte. E isso vale para o governo federal, isso vale para o governo estadual e isso vale para o governo municipal. Ou seja,
todo o primeiro ano de qualquer gestor sempre será influenciado pelo gestor anterior. Você então deve estar me perguntando, então isso significa que eu terei que cumprir à risca aquilo que o gestor anterior estabeleceu? A priori, sim. Mas, como nós estamos diante de 3 leis, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, é possível que possamos modificar esses instrumentos através do poder legislativo, adequando os investimentos, as prioridades e as ações e as realizações do primeiro ano de gestão às intenções e interesses daquele gestor.